Fala pessoal, tô aqui novamente. Quero comentar um pouquinho sobre a contratação do Joelinton pelo Newcastle, tá? Só que antes de desenvolver um pouco esse assunto, eu quero explicar o porquê que não teve vídeo essa semana, né? Eu tava viajando, até tinha internet lá onde eu tava viajando, enfim, dava pra usar tranquilamente a internet, mas o problema era realmente pra enviar vídeos. Então, por exemplo, o vídeo do Joelinton, que era teoricamente na contratação, foi confirmada quarta-feira ou quinta-feira, enfim, hoje é sexta, tá? Eu deveria ter feito esse vídeo antes, não consegui, porque realmente era inviável para enviar vídeo, né? Demorava 3 horas para enviar um vídeo de 10 minutos. Então realmente não tinha como. Né? Então, tanto os vídeos do Douglas e o do Lookman, que foram duas notícias que eu achei interessante de comentar, que saíram nessa semana, eu não consegui gravar no dia, né? Na verdade, assim, esses vídeos já estavam gravados há um tempo, né? Desde quando surgiram os rumores pela Sky Sports anunciando, que pra mim é a melhor portal de notícias mesmo, se você quer saber de futebol inglês. Era bem confiável, né? Então, quando surgiram esses rumores, eu já imaginava que logo seria confirmado, que eram o que as notícias davam. Demorou um pouquinho, só foi confirmado essa semana, mas o meu vídeo já estava gravado. Então, algumas coisas que aconteceram depois de ter gravado o meu vídeo não estão inclusas no vídeo. Principalmente o do Douglas não faz muita diferença, mas o do Lookman, que eu falo mais, na verdade, sobre esse movimento de jovens jogadores da Premier League, de grandes times da Premier League, que não tem muito espaço, talvez no time principal, que vão buscar espaço, né, vão buscar tempo de jogo na Bundesliga, como é o caso do Lookman, falei também do Jadon Sancho, do Reiss Nelson, e essa semana também foi confirmada o Ampadu, e um pouquinho antes, isso de algumas semanas antes, mas depois de eu ter gravado meu vídeo do Lookman, foi do John Joe Kenny, que era do Everton, né? Então eles não estão nesse vídeo que eu fiz do Lookman, porque ele foi gravado antes, mas eu fiz um vídeo específico falando do Ampadu, mais do Ampadu do que do John Joe Kenny, mas também comentando um pouco sobre ele. Fiz um vídeo lá onde eu tava no hotel, só que também, né, quando eu descobri que não dava pra enviar, eu acabei não conseguindo enviar, mas ainda hoje eu envio, tá? Enfim, por isso que eu não consegui fazer vídeo essa semana. Mas vamos lá, Joelinton. Joelinton veio da base do Sport, né? Ele vai pro Hoffenheim, é emprestado no Rapid Viena, tem boas temporadas lá, e nessa temporada 18-19 ele joga no Hoffenheim, né? E foi talvez um dos bons destaques, um dos jogadores empolgantes nessa temporada de um Hoffenheim, que foi muito interessante, né? O clube fez até boa campanha na fase de grupo da UEFA Champions League, e boa campanha também no campeonato alemão, sob os comandos do técnico Julian Nagelsmann, talvez dos nomes mais interessantes dessa nova safra de técnicos europeus que vem chegando aí para comandar os grandes clubes. Ele ainda não comanda um grande clube, ele vai treinar o Red Bull Leipzig essa temporada 19-20, já tinha até assinado o contrato antes, mas só assumiu mesmo agora para 19-20. Né? Vai treinar o Ampadu, vai treinar o Lookman, né? Enfim, falar do Joelinton. Assim, à primeira vista, quando você olha o Joelinton, você pode pensar que ele é um cara trombador, meio sem habilidade, mas não é bem assim. O Joelinton é um jogador que ele se destacou jogando numa dupla de ataque ao lado do Kramaric, ou do Belfodil, ou do Szalai, que são ali os 4 homens mais camisa 9, mais atacantes, quando a gente pensa no time do Hoffenheim, que sempre joga com uma dupla de ataque, na grande maioria das vezes, até de vez em quando joga num 4-3-3, mas ele costuma jogar, o Julian Nagelsmann gosta de jogar com esses homens mais finalizadores, né? Talvez o Kramaric seja o principal atacante do time do Hoffenheim, mas o Joelinton foi uma das peças muito importantes em diversos momentos, partindo de trás e com muita velocidade e força física. Ele tem muito essa capacidade de pegar uma bola e conseguir conduzir ela rapidamente, usando a sua força para brigar com os zagueiros e conseguir lançar, dar um passe mais longo, dar um passe à frente para um atacante de um pouco mais qualidade técnica. Outra qualidade muito interessante do Joelinton é que ele sabe muito bem usar a força física dele em disputas pelo alto, né, para fazer o pivô também. Ele não é tão, ele não é bem um jogador de fazer pivô, né, de fazer a parede. Ele é mais um cara de partir em velocidade, usando a força física em diversos momentos para ser lançado, mas ele também, como é um jogador forte, um jogador alto, ele pode também fazer essa função de proteger a bola. Também, em alguns momentos, fez muito bem essa função jogando no Hoffenheim, apesar de não ser exatamente o que ele é melhor fazendo. E além disso, ele tem um comprometimento de, em diversos momentos, recuar para trabalhar como um cara de receber a bola e tocar rápido, né? Que realmente é engraçado quando você vê um cara do tamanho dele, né? Você não imagina que esses jogadores mais fortes, grandões assim, tem essa capacidade mais técnica de enxergar o jogo, esse olhar mais tático, essa leitura de jogo que geralmente você encontra em meias ou em atacantes
de outro porte físico, né? Tipo o Firmino, por exemplo, o próprio Ryan Brewster que eu comentei no vídeo de promessas, mas o Joelinton também sabe fazer isso, receber a bola e já toca rápido para tentar achar um companheiro mais desmarcado. Ele é um jogador que reúne características bem interessantes para um atacante, obviamente não está ainda no maior nível do futebol mundial, apesar de ter visto uma temporada bem interessante jogando com a camisa do Hoffenheim. Não é um jogador ainda pronto, um cara que, assim, um grande atacante brasileiro. O Joelinton ainda não é isso. Mas pensando num jogador promissor e no Newcastle que perdeu a sua referência na temporada 18-19, um dos jogadores mais importantes do Newcastle, talvez ao lado do Elze Pérez foram os dois jogadores mais importantes dessa temporada no Newcastle, que foi o Rondon. O Joelinton, na minha opinião, representa talvez um upgrade ao Rondon, porque ele também tem a capacidade física e de segurar a bola que o Rondon tem, por mais que essa não seja a característica principal do Joelinton. E além disso, ele tem a velocidade da arrancada, de usar a força física junto com a explosão dos músculos, né, para conseguir uma jogada de mais velocidade. E não é exatamente um velocista, né? Você não vai esperar do Joelinton uma arrancada e atingir 35 km por hora. Não é isso também. Mas ele é um jogador que, combinando o porte físico dele maior, ele é um jogador que consegue alcançar certa velocidade. Esses jogadores que são altos, são grandes e que têm boa velocidade são geralmente jogadores muito interessantes e muito difíceis de se marcar. Ele reúne duas características que em vários momentos são excludentes dos jogadores, né? Ou o cara é mais rápido ou o cara é mais forte. O Joelinton consegue, de certa forma, reunir essas duas características, né? E pode ser talvez um dos grandes nomes da Premier League se a gente pensa na outra parte da tabela, né? Na segunda metade. É que eu falei, o Newcastle, assim, o elenco do Newcastle não é ruim. Eu não acho o elenco do Newcastle ruim, eu acho um elenco competitivo para a segunda parte da tabela. Com a chegada do Joelinton e com a possível chegada do Saint-Maximin, que foi um winger francês, né, jogou no início dessa temporada, deixou muito boa impressão, está até sendo disputado por alguns clubes de menor expressão da Europa, né, não está sendo disputado, por exemplo, por um time do Big Six da Inglaterra, né, mas por times de médio investimento da Inglaterra, alguns da Itália. Se o Newcastle consegue contratar esse jogador, né, e já contratando o Joelinton, o Newcastle pode sim subir alguns degraus num patamar de elenco, sim, tá? Então, assim, acho que o Joelinton é uma boa contratação, não é um jogador pronto, não é uma realidade do futebol mundial, não é isso. Mas ele tem total condição de se desenvolver muito, ainda mais jogando numa liga tão competitiva como a Premier League, onde você vai ser exigido cada vez mais. Talvez o maior contra, se a gente fala em Joelinton, não é nem culpa dele, é o técnico. Assim, o Steve Bruce não é um dos melhores técnicos, não é um dos meus técnicos favoritos, nem acho ele um técnico tão ruim assim, por mais que os últimos trabalhos dele não tenham sido tão empolgantes, ele é um cara que, talvez com boas peças na mão, possa montar um time competitivo, né, como não? Se a gente for pensar, por exemplo, por exemplo, Rafa Benítez é um técnico que eu também não sou tão fã assim, do estilo de jogo, mas o Rondon rendeu muito com o Rafa Benítez no Newcastle. Então por que o Joelinton não poderia render com o Steve Bruce também? Ainda mais se você tiver um Saint-Maximin jogando pelo lado direito e um Almirão pelo lado esquerdo, né? Talvez a gente pudesse imaginar num 4-3-3. Ia ser um trio de ataque de tanta velocidade, se a gente pensa em Saint-Maximin e no Almirão, que são jogadores de amplitude. O Joelinton também, né? Não seria tão rápido quanto os dois, mas também é um jogador de velocidade e ainda teria capacidade física. Seria um trio de ataque muito interessante da Premier League. Bem interessante mesmo. Agora, é aquilo que eu falei. Joelinton não é um jogador pronto. Joelinton não é uma realidade no futebol mundial. Ele ainda não está no maior nível do futebol mundial. Ele é um jogador que ainda tem que se desenvolver. Mas tem muitas características de jogo muito interessantes e que, jogando numa liga mais competitiva, isso possa ser mais aflorado. Que você vai ser mais exigido, né? O seu nível de exigência é maior. Então você tem que trabalhar, né? O jogador entende que ele tem que trabalhar mais, treinar mais para conseguir estar naquele nível de exigência. Senão ele vai ser banco, senão ele vai ser dispensado. Dispensado não, emprestado, não vai conseguir uma vaga no time principal. Talvez o ponto negativo seja trabalhar com um técnico que não é uma das referências no quesito tático de preparo do jogador, se a gente fala em Inglaterra e muito menos em nível europeu. Mas ele por si só tem muita capacidade de desenvolvimento, tá? Bom, então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado.